Olá a todos, bem-vindos para mais uma live no canal. Na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as Voyagers. Vou aguardar vocês entrarem, porque a gente, como não agendei, então demora um pouquinho para vocês serem notificados. Mas eu quero desejar uma ótima noite a todos, tá? E aproveitando já falar com o Júnior, enquanto vocês começam aí a comentar. Boa noite, Júnior, bem-vindo, mais uma live no canal. Boa noite, Ned. Boa noite a todo mundo. Vamos aí para mais uma live aqui. Vamos um bate-papo, né, com vocês sobre a Voyager, que é uma missão que o pessoal estava pedindo muito, e a gente vai conversar sobre a Voyager. Vamos todo mundo compartilhar. Já estou compartilhando aqui para a gente começar. Agora que vocês já apareceram para mim, deixa eu falar um pouquinho com vocês do chat. Lembrando, pessoal, se inscreve no canal, tá? No YouTube. Se inscreve no canal do Júnior, sigam a página do Júnior, Homem do Espaço, uma coisa que incentiva a gente a continuar fazendo esse trabalho, que quando vocês se inscrevem, quando vocês comentam, quando vocês curtem, isso mostra pra gente que vocês estão gostando do que a gente faz, não é isso, Júnior? Exatamente, pessoal. Estamos aqui para trazer informações para vocês. E a gente quer que vocês se engajem, tenham engajamento junto com a gente para formar esse clube, né, dos entusiastas do espaço. Então, compartilha, chega junto com a gente também, divulgando, para a gente divulgar, para a gente espalhar os nossos conhecimentos aí para o maior número de pessoas possíveis, né? Para evitar as baboseiras que a gente vê por aí, né? Parece que o mundo ia acabar anteontem, eu não sei como é que foi, eu estou tão fora da órbita que eu nem sei quando é que o mundo ia acabar da última vez, né? Dia 2 de novembro, o pessoal estava assustado. Eu fiz até um vídeo hoje no canal sobre isso. Então, tá vendo? Aí a gente tem que, vamos compartilhar coisas que prestam, né? Vamos lá. Boa noite, Samuel Souza, Eduardo Rodrigues, Magno Aparecido, William Pereira. Boa noite. Tudo bem? Carlos Schneider, alô, alô. Boa noite, Carlos. Júnior Veiga, meu canal, boa noite. Cássia Andrade, Rodrigo Vieira, Giliane Torres. Eita, que agora todo mundo começou a comentar, né? Tu viu? Carlos Chiana, Lucivan Max, Jonathan, Sérgio Paulo, Feliciano, Cidade, Luiz Carlos, Aldevan Crispin, Luiz Henrique, Marcos Prado, Marcos Laureano, Alfa Mike, Marcos Mafort, Samuel Souza, Maria Elizabeth, Anderson Meireles, Valdinar Vieira, Murilo Henrique, Antônio José Gomes, Luiz Henrique, Guilherme BR, editora Clock Tower, Delidiano Mendonça. Gente, muito obrigada a todos. Boa noite, Rafael Lucas, William Pereira, Clóvis. Eu acho que eu tentei falar o máximo possível, tá? Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Compartilhem a live. Quem não é inscrito no canal no YouTube, se inscreve, tá bom? E vamos falar das Voyagers. Isso aí, vamos falar das duas espaçonaves. Deixa eu compartilhar aqui a tela, né, para a gente poder, juntos, a gente poder falar destas duas espaçonaves, né, das duas naves, nossas naves que já estão aí, Essas aí são guerreiras, tá? já estão em missão interestelar, né, assim, Já já estão no espaço atravessando interestelar. o espaço Que interestelar. o espaço interestelar é o espaço entre estrelas, tá, pessoal?
Exatamente. E aí a gente... Bom, essas duas espaçonaves têm uma longa história. Primeiro, que elas seriam chamadas de Mariner. Eram... Antigamente, todas as naves espaciais americanas, interplanetárias, elas se chamavam Mariner, né? Desde a Mariner 1, que foi mal sucedida, até o Mariner 10, lançada em direção a Vênus e Mercúrio. Nos anos 70, haveria uma Mariner para pousar em Marte e outra para um tipo de Mariner para pousar em Marte e um tipo de Mariner para ser lançada em direção aos planetas exteriores, aos chamados planetas exteriores, né? Júpiter, Saturno, Urano, e por fim sair do campo da influência solar, né? Mas aí foi passando o tempo, o nome Voyager seria dado à nave que pousaria em Marte, e acabou sendo convertido para missão interplanetária. E a nave que iria para Marte passou a se chamar Viking, ou Viking, né? Bom, duas espaçonaves, né? Voyager 1 e Voyager 2. Na verdade, a Voyager 2 foi lançada primeiro, tá, do que a Voyager 1, porque a Voyager 1 assumiu outro tipo de trajetória que a colocou com maior velocidade, tá, do que a Voyager 2. Então é interessante que a espaçonave, a número 2, foi lançada antes da número 1, né? Mas com um pequeno intervalo aí de poucos dias assim de diferença, digamos. 20 de agosto de 77 para o Voyager 2, e logo em setembro, eu acho, foi a Voyager 1. Então, essas duas naves espaciais, elas foram lançadas por... Aí tem aqui, deixa eu colocar aqui mais aqui para a gente ver, ó, tem um monte de fotos, desenhos e fotos da Voyager. E aí, olha, tem a espaçonave, dá para vocês verem, olha, a construção dela lá no JPL, olha só, ela ainda sendo montada, tá? Aí, ó, não é uma nave grande não, elas tinham 825 quilos praticamente, 825 quilos. A parte principal da nave era a antena, essa antena de 3,66 metros de diâmetro, e o suporte da antena e o corpo da nave aqui, ó. Aí aqui no desenho dá para ver mais certinho, olha. É uma estrutura de 10 lados, tá? Fechada, vedada, circundando um tanque de propelente, tá? E aí, ó, em cima da estrutura principal da espaçonave, estavam instalados os instrumentos, tá? Então, ó, aí, essa espaçonave, as duas Voyager, não podiam usar painéis solares, porque a distância enorme que elas iam ficar, né, impedia o ganho, né, de energia das células solares. Então, o que foi que eles fizeram? Arrumaram um gerador radioisotópico, um RTG, tá? 3 RTGs aqui, ó,
na ponta de um braço, tá? E, ó, aí aqui, a espaçonave, ó, ver se tem um desenho dela aqui, bacana logo dela. O foguete, que eu vou falar também. Aí, a nave espacial, ó, ficava dobrado o RTG, olha a dobra do braço, né? A estrutura principal da nave, os pontos de fixação com o último estágio de propelente sólido do foguete, e aqui o braço com uma instrumentação científica e a parte de imagens, ó. E aqui o topo da antena, né? Olha só, olha, em relação ao tamanho dos técnicos, olha, aqui, ó, aqui a espaçonave, aqui já o motor, e aqui a parte do suporte que ligava com o motor. Deixa eu ver se tem mais imagem dela aqui. Olha ali, ó, de novo ela montada, olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha o gerador, né? Essas, essas estruturas se soltavam e o gerador era esticado. Aí aqui a gente vai ver, ó, ali, ó. Então a gente está vendo aqui onde o braço do gerador esticava. A 180 graus, o Science Boom, né, o mastro de ciência, tá, com vários instrumentos científicos e imageadores, ó. Aí, para cá, o magnetômetro, ó, aqui um cilindro que desenrolava um magnetômetro para cá, ó, esticava. Os pequenos propulsores de hidrazina ficavam contidos, cuja hidrazina ficava nesse tanque aqui, ó. Uma tampa aqui de calibração óptica integrada com o radiador. E ela tinha vários escudos contra micrometeoritos, ó. Aqui, ó, essas abas aqui, para proteger a instrumentação científica, ó, tá vendo? Então, e elas foram lançadas, as dois Voyagers, pelos foguetes, que vai mostrar aqui, ó, pelo Titan 3E, da Martin Marietta, tá? Aí, ó, E a Voyager 2 foi lançada primeiro. primeiro, Voyager 2 primeiro, porque ela foi mais lenta. E a Voyager 1 mais rápida foi lançada Isso. depois. Aí, ó, 48 metros e meio. Olha aqui, ó, o estágio Centauro. Aí aquela armação, aqui o último estágio de propelente sólido, Star 37E, tá? Com uma coifa, olha, a coifa enorme aqui do Centauro, ó. E o Titã com dois propulsores sólidos, tá? Aí, ó, que maneiro, olha. Um bichão, né? Foguete enorme, olha. Aí tem outra. Olha a decolagem do Voyager. Aí, ó, no Titã. Aí, ó. Aí, ó. Titã 3E, Titã Centauro. Olha a Voyager aqui na frente, ó. Tá? Aqui a antena, o corpo da nave, o estágio superior de propelente sólido, o Centauro aqui, com dois motores, RL-10. O Titã, com o estágio central do Titã, e os dois boosters, olha, enorme. Os boosters acionavam os dois sozinhos depois que era acionado o core do Titã, que era acionado, que era um super possante esse booster aqui. Então, aí, bom, e a espaçonave? Aí depois a gente bota by the numbers. Olha só. Então a nave, ó, com a antena de baixo ganho, a antena de alto ganho, tá? O Science Boom, o mastro de ciências, tá? Como a gente chama, isso aí, eles chamam a si mesmo, Science Boom mesmo, é o mastro de ciência, é o braço onde fica o equipamento científico. Aí, ó, tem uma plataforma móvel,
tá? Que aí, para que essa plataforma móvel? Para a nave não precisar se mover ela inteira na direção do alvo. Quem se mexia era a plataforma móvel. Aí, ó, tinha aqui o pivô da plataforma, uma câmera de TV de ângulo de alto ganho, né, de ângulo de foco largo, né, uma câmera de foco mais fechado, um fotopolarímetro, um espectrômetro, interferômetro, infravermelho, junto com radiômetro, um espectrômetro ultravioleta, aqui um sensor de partículas de baixa energia, partículas carregadas de baixa energia, um detetor de raios cósmicos, uma sonda de plasma, olha que maneiro. E é tudo longe da fonte de radiação, tá? Da fonte radioisotópica, né? Os motores, os pequenos motores de manobra, e aqui, ó, o radiador, e essa placa aqui, quando a espaçonave precisava calibrar, ela bateu branco, digamos assim, como a gente chama em gravação de vídeo, né? Você tem que bater o branco. Ela batia uma foto ou uma imagem de TV dessa placa para calibrar justamente o sistema de imagem. Aí ela pegava, virava de novo para o alvo desejado, tá? Aí o magnetômetro, não dá para ver aqui o resto, porque aí a imagem é pequena, tá? O magnetômetro, o magnetômetro ficava aqui dentro desse tambor, ó. Ele era todo dobrável, era uma estrutura triangular, que ela, assim, ela enrolava em espiral, tá? E era guardada dentro desse tambor. Uma vez no espaço, quando o RTG ele se estendia, aí liberava para estender o magnetômetro, tá? Aí, ó, aí aqui, deixa eu ver, vamos ver passo a passo. Olha a logo da missão Voyager. Então, ó, a antena de alto ganho, tá, do sistema científico, aqui a antena de baixo ganho. Os sensores de orientação tinham um furo na antena pelo qual o sensor podia olhar, ver o Sol e ver a Terra, tá? Aí, ó, os RTGs, tá? Os geradores termoelétricos de radioisótopo, né? Aí, ó, que maneiro. E aqui eram as estruturas que prendiam ali embaixo, na parte do estágio superior. As antenas de radioastronomia planetária e o subsistema de onda de plasma. Aí abriam para cá, logo embaixo. Essas antenas eram uns tubos flexíveis que eram enrolados e ficavam guardados dentro dessas caixas aqui. Quando a espaçonave entrou em fase de cruzeiro, aí um sistema de ejeção abria e essas antenas elas desenrolavam e assumiam a forma cilíndrica, tá? Enormes. Aí o magnetômetro, ó, com a estrutura triangular, isso aqui era todo esticado, né? Ó, ela guardava aqui no cilindro e tinha os dois sensores de magnetômetro, ó. Olha lá. Aí, ó, o mastro de ciência, detetor de partículas carregadas de baixa energia, o detetor de raio cósmico, o aparelho de ciência de plasma, ó, aqui, e aí, ó, que maneiro, ó, o sistema imagiador, o fotopolarímetro, o interferômetro infravermelho e o espectrômetro e radiômetro, olha só, com o olho dele aqui, e o espectrômetro ultravioleta. Aí, ó. Aí. E era toda protegida, ó, com esses cobertores térmicos, né? Aí, ó.
essas naves foram desenhadas para missão de longa duração, tá? Então, aí, ó. Ô, Júnior, Hum. o Daniel me pergunta como funciona esse gerador radioisótopo. Esse gerador olha só, é um tambor, tá? É um tambor de berílio. São 3 tambores, na verdade, né? É um RTG de três unidades, tá? É um tambor de berílio guarnecido, no qual existe material radioativo que ele vai degradando, ele vai decaindo com o passar do tempo e com a degradação desse, desse combustível, digamos assim. Estou procurando aqui os meus óculos que eu botei aqui, que eu não consigo ver a tela direito que eu estou passando aqui para vocês. Ele vai decaindo o plutônio, é plutônio lá que tem lá nesse gerador. E através do decaimento desse plutônio, ele vai gerando energia elétrica que vai sendo roteada para o sistema, para os sistemas da espaçonave. Todos os equipamentos gastam muito pouca energia, tá? Esse mastro, aonde fica o RTG, era feito de aço com titânio, tá? Na ponta ficavam os 3 tambores, tá? Cada tambor tinha assim, deixa eu ver, uns 2 palmos, 2,5 palmos, uns 40 centímetros de diâmetro e meio metro assim de comprimento, tá? Cada um com uns 40 quilos, mais ou menos, tá? E aí, com com esse braço, né, do RTG esticado, ele media uns 4,80 m, não dava 5 metros, tá? Dele esticado. Ele era justamente esticado a 180 graus dos instrumentos do braço científico para minimizar qualquer tipo de vazamento radioativo, evitando que fosse detectado pelos instrumentos científicos, né? E o próprio corpo da nave espacial também servia como um escudo, tá? Contra as possíveis emanações de radiação que pudessem contaminar a espaçonave, né, e serem detectadas. Aí essas 3 unidades eram conectadas uma à outra. Esse plutônio, que é PU-238, é uma fonte muito utilizada de energia. Ele decaindo, ele aquece. Tem um equipamento dentro dessa casca de berílio que converte o calorzinho que vai sendo emanado pelo plutônio e vai transformando em eletricidade. Cada uma dessas fontes de plutônio gerava tipo 2.000, não chegava a 2.500 watts, tá? E aí era convertido pelo sistema elétrico da nave para uma corrente que não chegava a 200 watts, era
150, 160 watts, negócio assim, tá? Com o tempo, o plutônio ia decaindo e a energia disponível para a espaçonave também ia decaindo. Os instrumentos eram desenhados para gastar o menos possível de energia para economizar o máximo possível. Havia uma disposição, digamos assim, para que se aproveitasse mais desta energia gerada nos momentos mais cruciais do voo, ou seja, quando ela estivesse se aproximando dos planetas. Aí dava um pique de energia, tipo subia a quase 500 watts, tá? Só que aí, quando a nave já estava em cruzeiro para outro planeta, aí ela já decaía, o consumo já decaía. Aí, atualmente, ela está bem... o consumo é bem baixo, tá? Porque a nave só manda leituras dos seus próprios instrumentos, tá? Então, essa fonte de plutônio também é utilizada pelas naves, pelas sondas atuais, tá? O plutônio 238 ou 210, tá? Então, essas 3 unidades juntas que forneciam, através do decaimento, o calor que era convertido em eletricidade e roteado para o sistema elétrico da nave espacial. Cada um desses instrumentos científicos foi projetado para gastar muito pouca energia, tá? Além de tudo, a nave ela tinha as proteções térmicas e aquecedores internos que faziam a troca de calor. Então, também o sistema ali o radioisotópico também fazia o equilíbrio térmico da nave espacial. E aquela chapa que eu mostrei, que está aqui, ó, que é o calibrador óptico, uma chapa de um sanduíche de alumínio, também, como eu falei, é um radiador. Servia para bater o branco, para calibrar os instrumentos e para irradiar, tá? Bom, então, deixa eu ver que coisa mais interessante que tem aqui. Já falei daqui, olha aqui a fonte aqui, os 3 RTGs, tá? Aqui, os magnetômetros, o drive do pivô da instrumentação de imagens, tá? Aí ela tinha liberdade de giro em 2 direções, tá? Então ela podia apontar a antena sempre apontada, a antena de alto ganho, ó, sempre apontada para a Terra. Aí a espaçonave girava em torno aqui, ó, em torno aqui, ó, eu fazendo com o mouse aqui, ó, ela girava no eixo de translação e aí virava o mastro na direção do planeta e aí fazia imagens, fazia os estudos do planeta. E durante a fase de cruzeiro ou nas proximidades de cada planeta, ela fazia a sua detecção com o sistema de raio cósmico, o sistema de ciência de plasma, detetor de baixa energia e etc. Tá? E aí, ó, aí eu já tenho o sistema de instrumentação de plasma, as ondas de plasma. Isso aqui era na configuração de voo, ó, com o haste do magnetômetro, a instrumentação de radioastronomia e a plataforma móvel. Aí, o sistema de raio cósmico, detetor de raio cósmico, os magnetômetros, aqui, outro aqui, na ponta. Aqui já são imagens mais para longe aqui, da missão. E aí, ó, Voyager 2.
uma de 2 naves interestelares, 41 anos no espaço, o disco, aliás, eu tenho imagem do disco aqui, acho que tem mais coisa aqui. 34 mil, 34.191 milhas por hora. Multiplica por 1,6, vai dar em quilômetros por hora. 16 horas e 36 minutos de distância, né, da luz, né, 16 horas. A transmissão, né, de eletromagnética. 4 planetas visitados: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essa imagem é antiga, de 2018. 18,5 bilhões de milhas. Chato que americano põe em milha, tem que multiplicar por 1,6. 11 bilhões de milhas do Sol, 290 milhões de milhas a cada ano. Quase 300 milhões de milhas, né? 3 vezes 6, 18, vai 480 milhões de quilômetros por ano. Olha aí, ó. Aí. Olha o disco que a espaçonave levou. Olha que legal. O disco banhado a ouro, olha. E escrito à mão aqui, ó. Que Carl Sagan que deu essa ideia, né, de fazer o disco, né? To the makers of music, all worlds, all time. Todos os mundos, todos os tempos, lado A e lado B, ó. E aqui a caixa. Olha o container, ó. Olha que maneiro. Dá para ver, olha que legal. Ó. Aí. E aí, deixa eu mostrar aqui, botar o disco aqui de novo. Como é que ele é bonito, ó. Ó. Esses discos aqui, eles são franceses, tá? Foram fornecidos por uma firma francesa. E aí, eu lembro que na época, hoje eu não sei se existe ainda a CBS, mas CBS de música, que gravava discos. A CBS é que contratou, eu lembro, na época, contratou uma firma, JVC, que eu não sei se é a mesma JVC, eu acho que não é a JVC que faz vídeo, mas contratou uma firma chamada JVC para cortar aqui a forma do disco, tá? E aí eles foram plated, que a gente chama, foram cobertos com uma fina camada de ouro, tá? E aqui pode-se tocar música e também tá gravado imagens, tá? Esses discos são cobertos por cobre com ouro, tem 30 centímetros. Eu nem lembro qual era o tamanho padrão de LP, mas eu acho que LP é 30 centímetros também. E eles também têm uma cobertura de urânio 238. Por quê? O urânio 238 ele tem uma meia-vida muito longa, tipo 4 bilhões e meio de anos, uma coisa assim. Qualquer civilização hipotética que pegasse esse disco poderia detectar o urânio e, bom, se fosse uma civilização avançada, claro, saberia o decaimento do urânio e aí
se essa civilização tivesse instrumentos científicos, ela poderia analisar o urânio no disco e daí ter uma ideia do quanto tempo esse disco levou para chegar até eles. Só que aí, gente, assim, foi uma ideia do Carl Sagan, é uma ideia meio louca, né? Porque, assim, até se uma nave dessa fosse encontrada por uma civilização extraterrena, seria uma sorte tremenda. Uma navezinha de 3 metros e pouco. Na capa do disco, ele tem todas as instruções de como ouvir o disco. Tem. E também tem tipo um mapa de como encontrar a Terra. Exato. Aqui, ó, na parte direita, aqui parece que é uma simbologia da conversão dos sinais para reconstruir as imagens, que são imagens gravadas analógicas. Aqui é uma representação, assim, eu não saberia, se eu olhasse isso aqui, eu ia ficar pensando o que é que esses caras querem dizer com isso. Mas aqui tem a descrição de como girar o disco, só que ele não diz aqui que tinha que ter uma agulha para girar o disco aqui, né? Mas diz até a rotação, tudo em números binários, né? Indicando. E aqui tem aquela coisa que a Ned falou, ó, a localização da Terra em relação aos pulsares mais próximos, né, da Terra, né? Aí, mas veja bem, né, Ned? Você imagina se você fosse um extraterreno e encontrasse a nave? O desenho está em 2D, né? Ele teria que ter muita capacidade de interpretação, entende? Porque a gente olhando assim, ó, né? É que também é aquela questão, apesar de se pensar em outros tipos de civilizações, que não se sabe se existem ou não, mas de uma maneira que a gente imagina que seja, né? Exatamente. Porque, ó, um mapa de pulsares, né? Aquelas naves Pioneer 10 e 11 também tinha um mapa de pulsar, com os períodos, né, de cada um desses pulsares. Aqui a representação do hidrogênio, do átomo de hidrogênio, com uma linhazinha entre elas, aqui, com um dígito 1, que é o intervalo da transição de um estado para o outro, como sendo uma forma de contar o tempo, né? Mas, cara, eu, sinceramente, eu olhando isso aqui, eu ia ficar imaginando, entende? Se bem que é muito bonito, né? É muito bacana. Mas eu ficaria encafifado olhando esse negócio aqui. Mas, Júnior, vou te falar uma coisa: é bem melhor do que amassar mato no planeta dos outros. Não, essa é verdade. Porque isso aqui, óbvio. Bom, primeiro que seria óbvio que uma espaçonave, as duas Voyager e as duas Pioneer, são objetos
artificiais, isso obviamente, não são pedras. Então, uma civilização já olharia e já veria a construção da espaçonave, e se é uma civilização capaz de voo interestelar, reconheceria outra nave espacial, reconheceria uma espaçonave extremamente primitiva. Creio que eles, fazendo uma extensa análise, eles poderiam interpretar aqui, isso aqui. Se na civilização deles houvesse a invenção do fonógrafo também, né? Mas aí a gente já entra numa seara já mais filosófica, eles olhando isso aqui, eles também, os terrestres também têm fonógrafo. Certamente iriam reconhecer que isso aqui são letras, parte de um alfabeto, né? Talvez ficassem confusos por que estas letras são em forma de arredondados e aqui retas, e por que tem o padrão de letra é diferente aqui. Seria como a gente achar mais difícil que achar uma pedra de Roseta, aquela que Champollion achou no Egito, né? Mas, de qualquer maneira, detalhe, Ned, é que nessas naves não foi permitido colocar a figura de um homem e uma mulher nus. Exatamente isso que eu ia comentar. Isso foi uma repercussão, porque na capa eles queriam colocar também o desenho, né? Seria um desenho de um homem e uma mulher pelados. Exato. Que seria para mostrar a nossa civilização, como que nós somos. Os seres. Isso repercutiu muito. Exatamente, que eu acho que foi uma hipocrisia tremenda, porque, pô, nada a ver, tinha que ter uma informação logo de cara, né? Mas, bom, aí é uma moral da época, né? E aqui, gravado analogicamente também, se vocês procurarem, gente, você já deve ter entrado lá no site da NASA, do JPL e da Voyager, tem a relação das fotos, relação das músicas, tá? Que foram escolhidas para esse disco. Esse disco, eu lembro que faz um tempo, se vocês quiserem pesquisar, eu não sei se ele ganhou um Grammy especial pelos Inclusive, era 40 anos. possível comprar, tá? É uma cópia. Uma cópia dos discos. Isso. Eu não lembro se era uma cópia dourada também. Isso também eu não lembro. Ou se a caixa era dourada. Eu lembro dessa parada, Ned. Eu acho que vinha numa caixa dourada com o container. Eu acho que eu vi era um box que tinha até o container gold mesmo aqui, né? Ela. Bom, aí O Juan Alencar falou que não concorda com gente nus. Na verdade, era um desenho, tipo um desenho de Da Vinci. não, Ned, nas Pioneer. Sim, não, eu tô querendo dizer o desenho do homem e da mulher, um desenho de um ser humano, entendeu? Inclusive sem as partes íntimas de Muito baixo, detalhadas. entendeu? Sem muito detalhes com relação às partes íntimas, apenas querendo mostrar um desenho de um homem. Da mesma forma que você vê esses desenhos aí na capa do disco, seria desenhado um desenho que, tipo, qualquer um poderia fazer, entendeu? Não E era no uma desenho, quer ver? imagem de Isso, alguém pelado, era um desenho simples. Inclusive acho que a gente encontra pela internet vou achar aqui, Ned, vou achar aqui para mostrar para vocês como é que não tem nada a ver, não não tinha tem nada nada de de obsceno, pornográfico, exatamente. pornográfico, nada, nada. Eu vou achar aqui, vou mostrar para vocês, ó, como é que foi uma bobagem enorme
vagabundo ter criado o caso por causa dessa... Ó, o My Name is Name, ele comentou uma coisa que realmente procede. Daria para setar de qual direção vinha a sombra e tal. Existe uma boa probabilidade de interpretação, pelo menos de onde vem, acredito. Sim, inclusive essa foi o motivo. uma das maneiras, esse método é uma das maneiras com que a gente soube que, de onde veio o Oumuamua, tá? A gente traça a trajetória e consegue ter uma noção, mais ou menos, de onde veio. Então, sim, seria possível. Isso. Mas assim, veja bem, depois que essa... Aí, Ned, eu botei a placa, ó, vocês podem ver. É um desenho que foi a própria esposa do Carl Sagan que Que fez, fez, né? exatamente. Isso aqui, gente, é da Pioneer, tá? E aqui é a mesma localização dos pulsares, o hidrogênio, e aqui, isso aqui é Pioneer, repito, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, e aqui o Saturno com o anel, e aqui ela escapando do domínio solar. E aqui, ó, os dois seres Tinha até humanos. uma coisa, eu estou olhando agora, se eu não estou enganada, de que até a mão do homem levantada, isso também gerou uma questão de que se alguém visse, achasse que um dos seres andava sempre assim. Andava sempre assim, exatamente, exatamente. Mas, poxa, eu acho óbvio, assim, que se um ser de outro mundo olhasse, ele veria assim, bom, é, são dois tipos de seres que têm pernas e braços, e essas pernas e braços se mexem, então deve ter algum significado para esse ser da esquerda estar com um dos membros levantados, né? Assim, e... Bom, aí são interpretações, né, gente? São coisas que a gente seria interpretar. Eu, particularmente, não acho que ninguém vá encontrar essas espaçonaves, né? Mas, né? E também, né, com o tempo, essas naves vão trafegar a tanta distância que elas vão acabar sendo perturbadas algum dia, vão acabar se perturbando por alguma estrela, né, sendo desviadas de uma trajetória. Seria difícil você... Capturada, a gente não sabe, tipo, os exoplanetas que ela venha a se aproximar, ser capturada pela gravidade, entendeu? Existem vários fatores. Exatamente, exatamente, vários fatores que, né, podem levar, né? Então, cada uma dessas navezinhas, então, 825 quilos, baseadas... Assim, até o desenho delas é meio assim, meio futurista, né? Eu gosto do desenho dessas naves, assim, né? É dominado especialmente pela antena de transmissão de rádio, né? Essa antena fazia a transmissão dos sinais científicos da espaçonave. A nave ela tinha uma rotina de tempos em tempos, fazer leituras de instrumentos, gravar e mandar para a Terra, através de radiofrequência. As antenas da Terra extremamente sensíveis, porque o sinal aqui chega muito fraco, chega um sinal muito tênue, né? Para poder ser captado, né? E, bom, aí as espaçonaves, lembra que a gente está falando de 1977, tá? Era a tecnologia fim dos anos 60, início dos anos 70. Na época em que se imaginou o projeto da Voyager,
ele foi imaginado primeiro como um projeto, era um grande tour pelo sistema solar. E imaginava-se, como eu falei, Mariner, Voyager seria a nave que ia a Marte, coisa e tal, imaginava-se uma nave maior. Conforme os orçamentos foram diminuindo, já com o fim do projeto Apollo, os engenheiros da NASA tiveram que ir restringindo os seus gastos. Como já tinha o projeto da Viking em desenvolvimento, eles aproveitaram os computadores da Viking e utilizaram o mesmo sistema para as Voyagers, tá? E aí, a Voyager, as duas Voyager, né, eram comandadas por 3 sistemas separados de computador: o Voyager CCS, o Voyager FDS e o High Pass, que a gente chama, era AACS. O CCS é o computador principal, o FDS é o Flight Data System, sistema de dados de voo, e o AACS era o sistema de atitude e articulação, o controle de atitude e articulação. Eram 3 sistemas separados, cada um com uma cópia, tá? Eram sistemas assim muito primitivos, né? Qualquer celular de hoje em dia tem mais capacidade, obviamente, milhares de vezes, mais do que o sistema do Voyager. Só que era tudo dimensionado para que esses aparelhos, esses computadores, pudessem comandar a espaçonave. E detalhe importante, podia ser enviado software enviado para a espaçonave para que ela se adaptasse às novas condições que porventura fossem encontradas. Então, havia espaço de memória para que você subisse um programa simplesinho para as funções de rotina da nave, apontar a câmera, alguma calibração, fazer o fine tuning, né, a calibração, né, da sensibilidade dos instrumentos, etc. E aí você podia apagar e colocar outro programinha no lugar. Então, eram espaçonaves que podiam ser, em certa forma, reprogramáveis, tá? Não no core, né, digamos assim, das funções, mas as funções periféricas podiam ser programadas, né, podiam ter programações específicas, né, para cada missão. Aí, se vocês procurarem, tem imagens da Voyager por Júpiter, por Saturno, né? Voyager 2, Urano e Netuno, né? A espaçonave fazendo as medições, né? Medições do infravermelho, medições do ultravioleta, durante todo o trânsito, fazendo as medições no próprio espaço interplanetário, as ondas de plasma, as ondas de partículas carregadas de alta e baixa energia, ou seja, um monte de informações científicas que ainda são até enviadas, né? Voyager 2 passou Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Descobriu satélites nesses planetas todos,
Aí quem gosta mais de astronomia, aí pode ver vários dos satélites Ô, descobertos. Júnior, nesse Hum, vídeo que está passando, não sei se você está vendo, deixa eu voltar um pouco. põe Aqui, tá vendo? Mostra o que você estava falando. Aqui, tá vendo? a plataforma móvel. E a bateria É que eu tá pequeno, eu não aqui. consigo ver. Ah, essa é a plataforma móvel. É a plataforma de instrumentos. A bateria RTG é do outro lado, na direita. Tá vendo? É porque esse é muito pequenininho, a minha tela fica muito ruim. Que nem parece a Voyager, essa outra imagenzinha que eles botaram aí. Ah, esse aí é mais uma É simulação uma deles. simulação, é uma simulação. Não tem. Aí, Os raios cósmicos, partículas da heliosfera, Voyager 2 e Voyager 1, pelo Titã na 3 verdade, esse é Centauro. o vídeo que eu fiz, tá? No meu canal. Por isso que eu tirei o Ah, som, senão tu vai me ouvir duas vezes. entendi. Olha que maneiro, o lançamento das duas. Ó, a antena apontada para o Sol, para fazer a navegação. Ó, ela girando. Esse é aquele, o IPASSE, o ACCS. Ó, lembra que eu falei que ela girava no eixo translacional? Ó, ó. No meio, quase no meio não, na borda da antena tem o furinho do sensor solar, que é apontando para o Sol. Ó, e ela girando, porque esses giros que ela fazia era para apontar o braço científico na direção do alvo desejado, ou seja, na direção do planeta desejado. E com a antena de baixo ganho e alto ganho, né, apontando para os alvos. É legal esse vídeo aí. Mostra ela. Tem no site da NASA, tem muitas fotos do. Olha, é bem perto um magnetômetro. No site da NASA tem bastante foto de Júpiter, dos planetas. Eu tenho outro vídeo que faz uma viagem, passa pelos planetas. Eu vou colocar para vocês Bota aí, bota o vídeo aí. darem uma olhadinha. E essas naves, elas tiveram até problemas com, claro, né? Não é de se surpreender, né? Tiveram alguns problemas elétricos, tiveram problemas nos seus sistemas. Até parece que um dos computadores ele deu problema também, mas ele tem, claro que tinha redundância, então as espaçonaves se mantiveram funcionando, né? Ela, ela é toda coberta de cobertores flexíveis, pretos ou dourados, tá? Tem também chapas de aço e de alumínio anodizado para guarnecer ela das temperaturas e micrometeoritos, etc. Os tipo o magnetômetro, aquele braço, são feitos de um material chamado grafite epóxi, que na época era, digamos assim, uma novidade, não era muito usado. Hoje, grafite epóxi é uma coisa mais comum, mas para a época era algo mais
mais especial, né? Ela, bom, manda informações para a Terra via sinal de rádio, tá? Se eu acho que ninguém com rádio amador consegue pegar 2.113 MHz, que é a frequência que essa espaçonave ela manda, né, as transmissões. Ela manda transmissão na banda S, tá? E na banda X. E é muito fraquinho, 9 watts, 28 watts para cada antena, para cada modo de antena, tá? E aí ela vai transmitindo os sinais, transmite as fotos decodificadas, tá? E aí elas são remontadas nos computadores terrestres para fazer as imagens, e ali eles dão os ganhos de imagem, né? Aquelas imagens que a gente vê, são imagens feitas em várias bandas, tem, como eu mostrei para vocês, o sistema de TV, de amplo, de campo largo e de foco mais fechado, que fazia as imagens, com um alto ganho de iluminação, porque a disponibilidade de luz solar naquelas distâncias é mínima. Então, os instrumentos eles são desenhados para dar o ganho para dar um ganho de imagem, para que são hipersensíveis, né? São instrumentações hipersensíveis, né? Para fazer aquelas fotos maravilhosas. No livro do Carl Sagan tem bastante coisa da Voyager, tem fotos também dela, no livro Cosmos. Eu lembro que lá tem umas fotos bem legais da espaçonave. E o pálido ponto azul também foi ideia do Carl Sagan, né? Que ela olhasse para a Terra para fazer a foto para fazer a foto. do pálido ponto azul. Aí eu lembro que ele sugeriu, né, para a NASA que a espaçonave fosse posicionada de maneira que pudesse captar a imagem, né, da Terra. E aí ela foi com pequenos pulsos dos motores, daqueles motorzinhos que eu mostrei para vocês aquela hora, de hidrazina, posicionou a espaçonave, que já é por naturalmente virada para o Sol, mas de modo que a plataforma móvel pudesse apontar para o Sol e fotografar o pálido ponto azul. Essa plataforma móvel, com aquelas câmeras todas, com o espectrômetro, a instrumentação ultravioleta, pesa 100 quilos, tá? Que não é muita coisa se você for pensar que tem é toda guarnecida contra radiação, micrometeorito. Imagina que essa espaçonave atravessou o espaço entre Marte e Júpiter, né? Havia medo de que ela sofresse impactos, como efetivamente sofreu, né? Impactos de partículas, né? Ela ficou toda está banhada em radiação, né? Gastou grande parte já do propelente de hidrazina, era mais de 100 quilos de hidrazina pressurizada com hélio. Esse hélio vai perdendo pressão, ou seja, o motor vai perdendo potência, porque o hélio já não vai mais pressurizando. Tem o catalisador também, que o motor de hidrazina tem um catalisadorzinho,
que a hidrazina passa pelo tubo, quando chega na tubeira, toca o catalisador e aí ela incendeia e é ejetada e faz a propulsão de controle de atitude. Esses propulsores são redundantes, se falhar um sistema, tem o outro. Já faz tanto tempo que essas naves estão lá no espaço que eu acho uma maravilha, entende? 77 para 2017 são 40 anos, né? 40? 40 anos, né, Ed? 40 e tantos anos Sim, que essas naves estão funcionando, sabe? É incrível. esse vídeo é da NASA, do JPL. Lindo, olha o Titã. E essas naves, elas se orientam com o sensor solar, como eu falei. Óbvio, o Sol é um meio de referência, e sensor estelar também, naquela aberturazinha ali. Aí ela procura a estrela Canopus, que é um ponto de referência. Então ela alinha Canopus e o Sol, o sensor terrestre, que também serve como sensor solar, gruda no Sol e na Terra, e a espaçonave é girada de modo que o sensor estelar pegue Canopus. E aí ela fica alinhada, Sol com Canopus. E aí ela se orienta. Olha que imagem bonita, ela, a zona heliosfera, né? Muito bacana. Aí, de vez em quando, ela faz as chamadas manobras de correção de trajetória de ponto a ponto, principalmente antes dos encontros com os planetas, né? Para Júpiter, Saturno e etc. Né? Imagina, essas naves, Ned, ficam no vazio absoluto, no frio absoluto. É mais de 300 graus E, Fahrenheit abaixo de zero. e outra coisa, Júnior, as imagens que ela fez. De Io, E outra Europa. coisa, teve uma pessoa logo no começo da nave, estou misturando as coisas, da live, que perguntou como que conseguiu passar pelo cinturão de asteroides. As pessoas, elas têm uma noção de que o cinturão de asteroides é como aparece Dos nos, filmes. nos filmes, Aquele monte de tipo, pedra, um um perto perto do da outro. outra. É, Gente, não é assim, tá? é um aqui, outro lá, E lá bem de longe, longe, exatamente. entendeu? É uma nave, e ela é uma nave bem pequena. Exato, ela tem só 3 metros e 66 centímetros da Exatamente. antena, né? É claro, Ned, que ela é bombardeada por pequenas partículas, né? Sim, E justamente por isso que essa parte preta e dela e as douradas são com folhas de MLI, a isolamento multicamada, com um tecido sintético que vocês nunca vão esquecer. Sabe o Kevlar, que é para colete à prova de balas? O da Voyager é um tecido Tedlar, não é Kevlar, é Tedlar. Nunca esquece mais. E que também tem essa função de proteger das micropartículas, né? Que pudessem aí atingir a espaçonave, né?
Aí tem esse Tedlar. Eu já falei também que várias naves têm o Mylar, que é aquele fino, um teleftalato fino, né? Que é tanto térmico quanto protetor também de impacto. E vem o Tedlar, e tem também algumas partes da nave que são proteções de aço, alumínio anodizado e etc. Placas duplas para proteger as partes mais sensíveis da nave. E como eu mostrei para vocês, tem aquelas plaquetas, escudos de micrometeoritos no desenho que eu mostrei para vocês. Umas placas assim, estrategicamente colocadas no ponto mais sensível da nave, tem a placa ali para qualquer partícula que porventura pegasse, ela protegia. E o RTG de berílio, aquela casca também resistente para não ser penetrada por nenhum tipo de partícula, né? Que aí para não vazar o plutônio, né, 238, né? Sim. É que a gente, pessoal, a gente, né, quem assiste Star Trek, vê a Enterprise passando por aquele monte de rocha, mas não é daquele jeito, tá, pessoal? De jeito, Aquilo de jeito ali é nenhum. só ficção. O Crazy Player, ele pede para você comentar sobre o efeito Stirling. Ele comentou: a gente faz alguma manobra de catapulta para ganhar velocidade? Fala para o Júnior comentar sobre as manobras. O slingshot, a ajuda gravitacional. É interessante. Já nos anos 60, o pessoal da NASA, os astrônomos trabalhando com a NASA, o pessoal do JPL também, aquela coisa de mandar Pioneer e Mariner em viagens interplanetárias, perceberam, eu esqueci o nome, teve um cientista em especial, passando a moto aqui, e um cientista em especial, esqueci o nome do cara, que ele percebeu que nos anos 70 os planetas exteriores estariam mais ou menos em posições favoráveis, de maneira que você lançando uma espaçonave, ela aproveitaria os campos gravitacionais de cada planeta para se jogar de um para o outro, fazendo o estilingue gravitacional. Estilingue em inglês é slingshot. Então, aí surgiu a ideia do Grand Tour, entendeu? Para o conjunto das duas naves. Então, você lançando a nave na direção de Júpiter, ela iria sendo atraída para Júpiter, aquelas correções de trajetória que ela fazia com os propulsores de hidrazina colocavam-na num ponto exato no qual ela fosse atraída por Júpiter, passando por ele, sobrevoando, mas sem ser perto o suficiente para ser capturada. Então ela era atraída e como se você pegasse um elástico assim com uma pedra, né, trouxesse para você e jogasse para longe. Ou seja, ela era atraída para Júpiter, por exemplo, um planeta, não era capturada e acabava sendo lançada na direção do outro. A correção de trajetória era muito precisa, mais uma razão para os computadores terem o update de software, com as últimas efemérides, com as últimas informações sobre a posição de cada planeta, né? E aí a espaçonave era então colocada numa trajetória
em que ela era atraída pelo planeta, mas não o suficiente para ser capturada. E quando ela fosse perturbada pelo planeta, quando ela saísse, quando ela passasse por ele, já estaria no ponto de fazer mais algumas pequenas correções para ser puxada pelo próximo alvo, né? E aí, aproveitando, quando estivesse se aproximando, aí já ia acionando o interferômetro, o infravermelho, o espectrômetro, o radiômetro, o fotopolarímetro. Aí no trânsito, aquelas antenas que eu falei que eram os tubos que esticavam da radioastronomia, ficavam fazendo, captando emissões de rádio, né? De fontes interestelares, etc. E a própria antena da espaçonave era utilizada para experimentos de comunicação de rádio e também a transmissão dos sinais de TV que a espaçonave fazia, né? Os steels, os frames, né, de TV que a espaçonave fazia, né? Então, o slingshot foi um insight que os cientistas tiveram de que nos anos 70, se a espaçonave fosse lançada em determinada data, ela poderia atravessar, no mínimo, Júpiter ou Saturno, Urano e etc., como foi, né, essa ideia do Grand Tour, né? Então, o projeto Voyager foi desenhado para aproveitar, tá, essa oportunidade. Mariner 10 fez slingshot, Galileu fez. Aliás, praticamente as sondas espaciais mais famosas As missões fazem de missões principais, missões grandes, elas fazem, assistência, né? assistência gravitacional, né? A Galileu fez a assistência gravitacional, se bem me lembro, gente, assistência gravitacional VEGA, Vênus, Terra Gravity Assist. Passou por Vênus, passou pela Terra, rodou, passou pela Terra de novo e aí foi lançada na direção de Júpiter. Procura aí, gente, depois, Galileu Spacecraft VEGA. Eu acho que foi a Galileu que fez isso aí, foi. Passou Vênus, Terra, Gravity Assist, e aí foi capturada, né, por, por Júpiter, né? Lançou ali Pelo rei dos planetas, né? lançou a sonda, né? Aquela microsonda para entrar na atmosfera, né? Teve Essas Cassini, missões, então, essas missões, elas são tão importantes. Ano passado mesmo, a gente ainda teve artigos de descobertas através dos dados coletados ainda com a Galileu. exatamente, A porque Cassini, então, tem muita coisa ainda para ser descoberto e ela nem existe mais. sim, sim, porque os cientistas vão digerindo os dados, vão colocando E nos é muita computadores. coisa. Exatamente, vão colocando os dados nos computadores, vão analisando, vão comparando as leituras de instrumentos das duas naves e com observações astronômicas, e aí com observações de outras espaçonaves, e aí vão tirando conclusões, né? Várias pessoas perguntaram até quando as Voyagers vão continuar enviando dados e até quando elas irão funcionar. Essa questão de retornar os dados para a Terra, os cientistas, os pesquisadores que tomam conta das Voyagers,
eles tentam prolongar o máximo possível isso. Tanto que Uhum. teve, né, sempre, quando aparece algum problema, eles desligam algo que eles julgam não tão importante para que eles continuem recebendo algum sinal. Exatamente. E lembra que eu falei que a saída são cento e poucos watts ou 400 e pouco no pico aí quando ela precisa mesmo de energia. É pouca coisa, gente. Então tudo tem que ser economizado, né? É... E Voyager 1, só voltando para eu não esquecer o gancho, foi lançada depois, mas ela passou por Saturno, fez o estilingue e saiu fora do sistema solar, inclinada em relação à eclíptica, ou seja, o plano, né, por onde giram os planetas, né, do plano da eclíptica do sistema solar, passando por Saturno, né? E aí atingiu maior velocidade. A Voyager 2 sendo lançada antes, aí passou uma trajetória mais lenta, né? Passou por Saturno, Titã, Urano e Netuno. Eu lembro que ela passou, quando passou por Urano, saiu bastante coisa nos jornais, fotografias da espaçonave. Eu lembro que em 86, quando o Challenger explodiu no lançamento, a Voyager estava passando por Urano e foi assim, foi um sucesso com a Voyager e uma tragédia com o Challenger. Eu nunca esqueci. Na época a Voyager Uma estava alegria e uma passando, tristeza, né? ficou na minha memória. Era a Voyager e logo na minha em janeiro, sabe? Foi em janeiro. Ela passou e aí teve o lance do Challenger. E aí, em 89, ela passou por Netuno, pelo planeta Netuno. Aí eu lembro também que mandou fotos lá, mandou leitura de instrumentos de Netuno também, né? E aí, aí a Voyager 2 que se aproveitou mais das assistências gravitacionais, ela que fez mais Grand Tour, né? Grande tour Sim. pelos planetas, né? E aí atravessaram para o espaço interestelar, né? Que eu acho muito, muito legal. Eu tenho uma imagem aqui, né, que é aqui do dela. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, isso já está aqui, ó. Aí, ó. É que para mim é difícil ver a minha imagem e a sua, porque minha máquina fica muito lenta. Aqui, ó, Voyager 2, a onda de choque do Terminador, a Voyager 1 fora do plano da eclíptica, né? O manto heliosférico, né? A faixa heliosférica, a heliopausa, né? A interação com o espaço interplanetário, né? O vento solar. Tem outra imagem legal aqui também, que eu acho que tem mais aqui. Tem uma imagem bonita aqui Aqui, ó. Ó, o vento solar. E aí, Voyager 2 a 122 unidades astronômicas. Voyager 1 a 147 unidades astronômicas.
eu não sei de quando é essa imagem, mas eu achei muito bacana, ó. Que vi as regiões, ó, o fluxo de plasma, a medição da heliosfera, né? Medida pela Voyager 1 e 2, as duas direções bem distintas das duas naves, ó, o ângulo de 43 graus entre uma e outra, ó, e aí os fluxos tangenciais de plasma, olha só. Aí, creio que o vento solar já não deva mais ser, ele deve ser até barrado aqui pelas emissões das outras estrelas, né, já do espaço interestelar, né? Mas você vê, né, de 122 unidades astronômicas, 122 vezes a distância da Terra ao Sol, O né? Sol, E a Voyager exatamente. 1, 147 unidade astronômica, né? E aí, Ned, olha, enquanto o plutônio estiver decaindo, fornecendo aquele pequena quantidade de calor que vai sendo convertida em energia elétrica, aqueles computadores, o CCS, o FDS e o sistema de articulação, cada um, cada um desses computadores tem um irmão duplo, eles vão economizando, fica o CCS mandando eles chamam de batida do coração, é um pique de funcionamento, ele faz um estado geral da nave, eu não sei, acho que é 1 minuto, um por minuto, uma coisa assim. Ele faz uma varredura geral dos sistemas da nave e faz outra varredura e e vai enviando pulsos de sinais só indicando o estado dos instrumentos da espaçonave e as eventuais leituras, né? Aí fica o detetor de partícula de baixa energia, o sensor de plasma, aquelas antenas de radioastronomia, ficam mandando informações. Mas é uma taxa muito pequenininha, acho que 2 bits, uma coisa bem pequena, né? E o sinal chega muito fraco também. Eu acho Mas, que é mais a questão de elas ainda estão vivas, tipo isso. exatamente, exatamente, né? E ainda estão vivas, exatamente. Eu acho que, ó, e são bacanas, né? Aqui com a proteção, ó, é costurada mesmo, ó. Aqui é o radiador, ela tem um radiador também, tá? Tem umas persianas, ó, tá? É parte do sistema de radiador. Essas persianas abrem e fecham para dissipar calor, né? Que vem o pouco calor que ela recebe, né? E também para controlar o equilíbrio térmico. E aqui a chapa, ó, com as folhas de alumínio, que também é radiador e calibrador para unidade móvel, ó, da plataforma. O Rogério Garófalo, ele comentou, é mais correto afirmar que a Voyager atingiu a liopausa do que o espaço interestelar. Inclusive, eu vi o Sérgio comentando isso algumas vezes. Eu até não falava muito e que havia chegado no espaço interestelar, porém, a própria NASA, ela afirma que chegou, entendeu? E como são É, eles que trabalham com elas, e aí eu voltei a falar no espaço interestelar. e Mas, inclusive, Ned, oi. inclusive eu achei esse esquema aqui, que, se não me engano, veio da própria NASA, em que ele delimita a heliopausa, ó, aqui. E ela aqui, pelo menos já na zona. Então, porque segundo eles já ultrapassaram e chegaram
ao espaço interestelar. Né? Aonde já ó, Tanto que eu fiquei pesquisando, exatamente para saber isso. exatamente. Eu acho essa nave muito, muito interessante, muito legal. Como eu sempre gosto mais dos aspectos técnicos. Ah, detalhe, olha só, a coifa enorme, quem vê o Atlas V hoje em dia, a cabeça do foguete tem o mesmo estágio Centauro, praticamente o mesmo aqui dentro, e a nave é só tipo daqui para cima. Aliás, o cone aqui é vazio, a nave é só, ocupa só isso aqui, ó, só o centro aqui, ó. E o Centauro só aguenta o peso da nave e o último estágio de propelente sólido. A coifa é que aguenta as tensões dinâmicas. Mas esse aqui é um titã da velha guarda, né? Ó. Olha essa imagem legal também aqui, ó. O Elvis Souza, Hum, o Elvis Souza ele pergunta, mas a Voyager 1 não tinha dado problema e tinha sido desativada? Não. O que acontece é, às vezes, quando aparece algum problema, eles, para dar continuidade, um pouco mais de vida a elas, eles colocam em modo de segurança, tá? E uhum, depois eles escolhem algo para desligar e continuar até receber, sei lá, o último sinal de vida delas. exatamente, exatamente. E os sinais também são muito fraquinhos quando chegam aqui na Terra, né? Eu acho incrível o cara conseguir, através da Deep Space Network, né, a DSN, que tem aquela DSN. a rede Inclusive, de antenas. vocês podem monitorar, tá? Quando vem o sinal delas. A NASA disponibiliza. Exatamente, disponibiliza a A NASA que localização. esconde tudo é incrível. É só você entrar no site dela que você vê qualquer informação. Nunca vi Exatamente, esconder as coisas dessa forma. exatamente. E uma coisa que, Ned, 40 anos, Ned, é muita coisa, É muita coisa. entende? Passou, e E como comentaram, e ela não foi projetada para viajar para fora do sistema solar. Essa não era a missão delas. Tá? E isso exatamente. foi uma consequência. Foi uma consequência, exatamente, foi consequência. Consequência da boa tecnologia que foi Exato. empregada. Mas E eu vou te aí, falar uma coisa, eu vejo as Voyagers, eu quem tem um pouquinho mais de idade vai entender o que eu estou dizendo. Quando você tinha, sei lá, um fogão, uma máquina de lavar, alguns anos atrás, quem ainda tem hoje, quem conseguiu manter, elas funcionam perfeitamente. Compra uma dessas novas hoje, não dá um ano, não para ver presta a merda mais. que é. Aí o pessoal fala, mas a tecnologia daquela época, a gente coloca nas coisas que a gente tem dentro de casa. Coisas do Exatamente, passado ainda funcionam, você compra, sei lá, uma TV, dura um ano. É só o tempo da garantia. Pronto. Acabou a exatamente, garantia, não quebra, dá algum problema. exatamente. E assim, mas é aquela coisa, né? Ela foi feita para durar, né? Assim, para Sim, resistir, né? A radiação exatamente. intensa. Em Júpiter tem muita radiação, né? Frio extremo, né? Os possíveis impactos de partículas, etc., né? Então, ela não parece, mas é uma espaçonave bem robusta, né? Tanto é que pô, aguentou esse tempo todo e quem sabe quantos anos mais não terá para aguentar, né? E enquanto tiver com RTG ali decaindo, ela vai continuar funcionando e mandando
informações, né, para a Terra. E funcionando. Eu acho fantástico. Acho fantástico. Olha, Ned, olha que legal. Ela toda fechadinha no isolamento térmico flexível, ó. Costurado mesmo, olha. Aqui abre para colocar aqui, se encaixar com o último estágio de propelente sólido. E aí acoplando o disco, ó. E parte do radiador. E olha aí, ó. E aqui escondido o tanque de hidrazina para tocar os propulsores. Olha, dá para ver certinho o tamanho da plataforma pivoteante, ó. O eixo de pivô, aqui outro eixo aqui, ó. E aí o apontamento dos instrumentos. Isso aqui é uma cópia, claro. O Roberto Strauss, ele pergunta, não seria interessante para não perder o contato das Voyagers ter receptor barra transmissor estacionado próximo a Plutão para termos contato por mais tempo? Né? Não seria viável, tá? Porque uma missão para Plutão já seria algo bem caro. Então, o que acontece é que a gente a questão das Voyagers é mais sentimental, digamos assim, porque elas não fazem mais o trabalho científico que elas fizeram e muito Sim. bem, entendeu? Então seria gastar dinheiro apenas para olhar alguém partir, tipo isso, entendeu? Então Ia no máximo, ela ia ficar fazendo registro de onda de plasma, partículas carregadas, radioastronomia, e assim, seriam dados, digamos assim, limitados, né? Enquanto, sim. né? E sem falar que alguns dos componentes já não funcionam Já não mais e funcionam. alguns não funcionam direito, entendeu? Exato, Essa é a questão. Ela já não tá mais nem, sei lá, 50, 60%. exatamente. E aí, ó, o computador, ó, o Command and Control Subsystem, aí, ó, olha só como é que ele é. Aí que maneiro. Bruto, aí, ó. E aqui a memória dele. Essa aqui é uma desenhada para Viking, tá? Mas a da Voyager é a mesma coisa. Eles usaram o da Viking para a Voyager, né? E o FDS, o Flight Data System, ó, o FDS, também já da Voyager. Aí, ó, o sensor solar, né, mirando para o Sol, a antena de baixo ganho, a antena de alto ganho, aí, ó, o refletor, e aí aqui os sensores, né, e aí uma visão geral da espaçonave. Eu achei muito legal. E aí, sem contar as Pioneer 10 e 11, que a gente pode falar outro dia, né, Ed? Porque as Pioneer Sim, também são duas naves legais, mais com antigas, certeza. né, mais antiga, de 73. É que as pessoas acabam falando mais das Voyagers, né? Mas as Pioneers também É, têm sua importância. é. E é interessante, né, porque a Voyager ultrapassou a Pioneer. Ultrapassou em velocidade, né? Enquanto as Pioneers ainda estão, eu nem lembro a que distância que elas estão, mas elas foram ultrapassadas pelas duas Voyagers. Muito legal. Ned, eu acho que é isso aí, né?
Eu acho que é isso aí. Tem uma coisa ainda que eu quero falar com vocês, pessoal. Quem não sabe ainda, vai saber agora, e quem já sabe, vou reforçar. Eu e meus apoiadores, a gente decidiu dar um presente para o Júnior, como vocês veem, né? O Júnior ele tem que abrir, para ele abrir uma imagem, tem que fechar outra, porque o computador dele não é muito bom. E a gente Não está aguento. querendo, não aguenta. E a gente está querendo dar, a gente vai dar um notebook de presente com a ajuda de todos vocês, tá? Estou colocando o link aqui para vocês da campanha da vaquinha para ajudar a comprar um notebook para o Júnior. E isso vai ajudar nas nossas lives, vai ajudar a criar mais conteúdo, tanto para o canal dele como para a página dele, Homem do Espaço. Eu fico muito feliz com todos que estão ajudando, tá? Muito obrigada mesmo. Não precisa ajudar com muito, qualquer ajuda é bem-vinda. E se não puder, não tem problema, compartilhe o link para quem quiser, para outras pessoas que possam ajudar. É muito importante esse apoio de vocês. E assim a gente vai se ajudando mutuamente. E é isso que eu queria pedir a vocês. E, Ned, eu estou com projetos que eu não posso ainda dar uma ideia, porque eu dependo de outras pessoas. E devo precisar pagar estas outras pessoas. Então, se eu não precisar gastar com o computador, eu posso dirigir os recursos para este novo projeto, tá? Que é uma coisa mais séria, então é algo assim que realmente iria me ajudar muito, ainda mais nessa época aí que a gente está vivendo aí de pandemia, né, que a economia está meio assim. Então, eu podendo fazer esta economia, eu poderia dirigir os investimentos para um novo projeto aí para o canal, para dar. Eu não posso falar muito, porque aí eu entrego ouro, mas para ser uma coisa bem legal que todo mundo vai gostar e um projeto bacana. E então o lance aí do computador seria uma grande ajuda, porque iria me facilitar por outros modos a este novo projeto, que eu teria mais gente aí junto comigo em termos de conteúdo e etc. Mas aí depende da toda uma conjuntura e etc. E se eu puder economizar trocando de máquina. Então, ainda está no ar. Então, grandes coisas poderão vir do Homem do Espaço, tá? Para o futuro, não vou prometer, mas já vai ser uma grande ajuda se eu puder trocar de máquina, fazer tudo aqui em casa, não precisar fazer no meu serviço, para poder entregar um material melhor para todo mundo que segue a gente, né? De uma coisa bem legal. Então, Sim, quem e puder outra coisa, ajudar, pessoal, importante também que vocês se inscrevam no canal, tá? exatamente, se inscreve nas nossas redes sociais, em todas as redes, na página do Facebook do Homem do Espaço, no Twitter, que eu estou lá, no grupo do Homem do Espaço, o WhatsApp, o grupo está lotado. Bom, aí, né, fazer o quê, né? Mas vagando, tem sempre uma fila lá no grupo, e o grupo é muito legal porque é, tem muita informação, muita discussão lá, que é muito interessante. Então, gostaria que vocês também aí
participassem, né, junto com a gente. É isso, né, Ed? Eu acho que é isso. Muito obrigada a todos pela presença. Inscrevam-se no canal, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e nossas páginas no Facebook. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigada a todos e até a próxima. Isso aí.